Amados, boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta segunda-feira, neste dia 3 de junho de 2024, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra exortadora para todos nós, irmãos. Tudo que formos fazer nesta vida, cada passo que dermos, cada projeto que empreendermos, cada decisão que formos tomar, nós temos que pedir a direção de Deus, nós temos que orar a Deus, nós temos que perguntar a Deus se esta é a vontade dele para as nossas vidas. Nós não temos que agir pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio coração, que inclusive em Jeremias capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E hoje o nosso Deus nos usa para trazermos uma palavra exortadora, mostrando que um grande homem de Deus, Josué, o substituto de Moisés, cometeu um grande e grave erro diante do Senhor, em primeiro lugar, diante dos filhos de Israel. Portanto, vamos ver quem era Josué. Para quem não sabe, em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Portanto, Josué, ele foi o substituto de Moisés, ele que introduziu Israel na terra prometida, na terra que mana leite e mel, ele que conduziu o povo de Israel, ele fez abrir as águas do rio Jordão e fez o povo de Israel passar a seco pelo rio Jordão, ele que derrubou as muralhas de Jericó, ele que guerreou todas as guerras depois da morte de Moisés e conduziu e introduziu o povo na terra prometida. Mas ele cometeu um grande erro, ele cometeu uma grande falha por não consultar a Deus, por não buscar ouvir a voz de Deus. Certamente que depois de tantas guerras que ele venceu, de tantos feitos que ele fez, ele se achou no direito de tomar decisões sem consultar a Deus. E isto foi um grande erro, foi um grande problema para a nação de Israel, para o povo de Israel. Portanto, vamos ver o que está escrito no livro de Josué, capítulo 9, dos versículos 1 ao 22. O acordo com os gibeonitas. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si,
e todo pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E eles eram de uma terra, de uma das nações que Deus tinha mandado Israel destruir. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitar no meio de nós. Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E aqui em Deuteronômio capítulo 9, em Josué capítulo 9, versículo 1, lá no final Deus fala sobre eles. Deus tinha mandado destruir também os heveus. Agora vamos lá, Josué capítulo 9, versículo 10. E tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, e a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomais em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei agora acordo conosco. E nosso pão tomamos quente das nossas casas para a provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui, agora já seco e bolorento. E quando a pessoa faz acordo, toma decisões sem direção de Deus, ela come o pior desta terra. Porque Josué e os anciãos de Israel aceitaram este pão seco e bolorento, como nós vamos ver também aqui em Josué capítulo 9, versículo 14. E os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. E estes odres que enchemos de vinho eram novos e eles aqui já rotos. Estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Aqui, Josué capítulo 9, versículo 14, nesta versão que nós estamos lendo. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, ou seja, eles aceitaram, inclusive, provisão velha, bolorenta, pão velho, pão bolorento. Olha só, quando a pessoa não pede a direção de Deus, como a pessoa erra, como a pessoa é enganada, como a pessoa aceita coisas velhas. Irmãos, nosso Deus, Isaías capítulo 1, 19, está escrito: se quiserdes ouvir, comereis o melhor desta terra. Quando nós ouvimos a Deus, nós comemos o melhor desta terra. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes das congregações lhe prestaram juramento, se eles não pediram direção de Deus. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer acordo com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos que moravam ao redor deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservaremos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram.
E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Aí nós perguntamos, por que Josué não orou a Deus? Por que os anciãos, os príncipes da congregação de Israel não oraram a Deus pedindo a direção de Deus? Portanto, irmãos, que fica esta exortação para todos nós, Pai. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, vos damos graças por mais esta palavra exortadora que o Senhor tem trazido a todos nós, Senhor. Obrigado por falar às nossas mentes, aos nossos corações. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que em tudo que formos fazer, que em tudo que formos empreender, por menor que seja, não devemos fazer sem a tua direção. Devemos buscar a tua direção, devemos buscar a tua aprovação, o teu consentimento. Não devemos arredar as solas dos nossos pés sem que haja o teu consentimento, sem vos pedirmos para o Senhor ir adiante de nós, endireitando todos os caminhos tortos, quebrando todas as portas de bronze, despedaçando todos os ferrolhos de ferro, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós continuamos em oração por todo o Rio Grande do Sul, pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, e por todos os estados da nossa federação, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos, retira de nós, Senhor, todo tipo de catástrofe, calamidades, tragédias, intempéries de toda e qualquer ordem, intempéries de toda e qualquer natureza. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da República Federativa do Brasil, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Senhor, faça de nós, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor. Continue dando ordens, Pai, a todos os teus anjos, os arcanjos, o arcanjo Miguel e todos os seus exércitos, com espadas de fogo desembainhadas, com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário, acampados ao entorno, à volta, ao redor e dentro de toda a nação brasileira, de toda a República Federativa do Brasil, de todos os nossos limites territoriais, terrenos, aéreos, marítimos, aquáticos, de água doce, de água salgada, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de toda desgraça, de toda intempérie, de toda catástrofe, de toda calamidade, Senhor Pai. Nós sabemos que os profetas, eles foram levantados por Ti para alertar a nossa nação, mas nós repreendemos cada uma das catástrofes, cada uma das palavras de catástrofes, de calamidades, de tragédias, pois foi para isso que o Senhor nos mandou nos alertar, para que fosse repreendido todo o mal, para que fosse repreendido, nós estamos repreendendo neste momento, todos os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Satanás e todos os seus demônios, que em nome de Jesus Cristo, erguem-te, lancem-te no mar e saiam da República Federativa do Brasil, pois nós abençoamos toda a nação brasileira, toda a família brasileira, todo o povo brasileiro, cada centímetro, cada metro do território brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, todos os estados da Federação e Distrito Federal e todo o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.